E aqui no estúdio eu recebo os meus convidados, o jornalista e também cientista social Gilson Aguiar e o professor Nelson Tenório Júnior, que é coordenador do curso de desenvolvimento de análises de rede aqui da instituição. E a gente está falando aí sobre a polêmica, né? O projeto de lei que foi votado na semana passada sobre o marco inicial da internet. Bom, Gilson, no último bloco, né, no bloco anterior, a gente estava falando desse assunto e eu queria que você dissesse para a gente, pelo projeto de lei, quais são os direitos dos usuários. Eu acho que o principal direito, uma das questões que envolve o presidente Dilma, vamos brincar um pouquinho, né, é você ter reservado suas informações privadas. É você garantir às pessoas que elas tenham privacidade dentro da rede. Em que, de repente, informações minhas, informações que dizem respeito à minha pessoa, não sejam acessadas por terceiros, né? Que pessoas possam utilizar as minhas informações. E eu tenho que criar mecanismos para isso. Então, você tem que dar, primeiro, ciência às pessoas de que ela tem esses direitos. As pessoas têm que ter muito claro que esses dados não vão ser utilizados, principalmente contra a vontade delas, manipulados. E que isso é uma forma de garantir às pessoas, né, que a ofensa moral não ocorra a elas, né, a manipulação desses dados que possam desonrar elas ou possam dar a elas uma situação vexatória. Nós vimos uma série de casos em que as pessoas tiveram sua vida privada vasculhada na internet. Vários crimes cometidos contra pessoas gerou polêmicas no país, né? Aquela lei Carolina Dickmann vem exatamente nessa intenção, de você punir pessoas que vasculham a vida privada das pessoas, expõem as pessoas na sua intimidade. Difícil, né? A internet é um campo que durante muito tempo é terra de ninguém. E os mecanismos que você tem hoje desenvolvidos para você furar esse cerco, essa proteção é muito grande. Mas é necessário um instrumento de punição, é necessário você ter garantias para quem frequenta a internet de que seus dados sejam preservados. As pessoas não se cuidam. Esse é um outro problema muito grande. As pessoas não têm ideia, pela própria ambientação da internet, de que o que ela considera como privado é público. Vamos pensar que uma coisa é eu subir no palanque de uma praça e xingar alguém para 300 pessoas. As 300 pessoas vão me ouvir. O meu alcance foi 300 pessoas. E eu vou saber que eu estou fazendo uma ofensa pública a alguém. Fulano de tal, tem isso, para 300 pessoas. Outra coisa, eu entrar na internet e fazer uma postagem. Fulano de tal é isso. Parece que não falei para ninguém, mas eu falei para milhares de pessoas. E não dá mais para pagar. Toma uma proporção muito grande. Exatamente. Então você tem um ser humano, e esse é o problema que eu acho que o Marco Civil não vai conseguir resolver tão cedo, e a gente não consegue resolver nem no mundo real, quanto mais no mundo virtual, que é a má intenção do sujeito, né? Que é a ideia do que, quando o cara é mal intencionado, o que você vai fazer com a pessoa? Como é que você gera uma regra para quem já chega na relação com o outro com má intenção, com a ideia de burlar? E não podemos esquecer também que a internet não só permite isso, como ela gera efeitos para as pessoas nisso, né? Efeitos positivos muitas vezes. Então, essa primeira, eu acho que a questão mais importante do marco é garantir com que as pessoas tenham dados privados que sejam seus e que não sejam usados por terceiro. Garantir segurança na internet. Já que a gente está falando de dados privados, professor Tenório, é justamente essa a pergunta que eu gostaria de lhe dirigir. A privacidade, tecnicamente o senhor pode responder sobre isso, dos usuários, ela de fato será protegida? Olha, ela deve ser protegida pelo que consta na legislação, né? Mas veja bem, é o que o Gilson estava falando. Quando você cria uma conta no Facebook, você acaba se expondo de alguma forma. E as pessoas não leem os termos de adesão a essas contas. Quando você tem um termo de adesão, você está dizendo batido, assim... Né? Você está assinando para o Facebook ou o Google, os meus dados são seus. Concorda, né? Concordo com os termos, né? Então você está concordando com aqueles termos. Aqueles termos, eles são um contraponto a essa legislação que está sendo aprovada. Então, como é que você vai regulamentar isso, né? É uma questão. A outra coisa é que, segundo a legislação, que o ato, né, o marco, aliás, o marco civil da internet, segundo o marco, o provedor vai precisar de algumas prevenções para a segurança. E vai ter que deixar isso claro para o usuário, né? Então, quando você estiver contratando o serviço, vai ter que estar claro para você sobre quais são as medidas de segurança desse provedor e o que ele vai fazer com os seus dados, né? Ele vai ter que segurar os dados desse usuário durante um ano, pelo menos um ano, e caso seja pedido judicialmente esses dados, se a pessoa tiver com alguma investigação criminal ou civil,
eles vão ter que entregar esses dados, inclusive o histórico dos dados, para o órgão competente da investigação, ou a polícia, ou, no caso, o juizado ou alguma coisa assim, né? E aí essas empresas, elas também vão ter que se adequar a algumas normas de segurança, que são as normas da I3E, hoje já existem, ISO, né? São normas de segurança que você tem. Algumas empresas já estão adequadas a isso, outras não. A maioria dessas empresas, elas ainda têm uma governança de TI, principalmente no Brasil, uma governança muito simplória e básica. Então, eu garanto segurança, mas eu não tenho certeza se eu estou cumprindo aquelas normas de segurança. Então isso vai ter que ser revisto por essas empresas vão ter que ofertar um serviço realmente seguro aos olhos do usuário, com o contraponto de que nós temos aí as empresas como Google e Facebook que têm acesso a todos os dados que nós temos, e eles podem fazer o que quiser com os dados, inclusive o mais comum é fazer mailing, vender nossos dados para outras empresas, para mailing, né, que é aquele marketing via e-mail, né? Isso é uma das fontes de renda dessas empresas, uma das principais fontes de renda dessas empresas. Bom, Gilson, já que a gente falou dos direitos aí dos internautas, vamos falar também um pouquinho sobre os deveres do provedor. O provedor, quando você tem o provedor, eu penso ele muito assim como se fosse uma concessionária de rodovia, né? A concessionária de rodovia está te vendendo acesso à rodovia, a manutenção da rodovia, para que ela te permita você se deslocar para onde você quer com a segurança, com uma estrutura confortável, te dá inclusive guincho, vai te dar um atendimento médico, perfeito. Então ela não vai nunca direcionar aonde você vai. Quando eu pego a rodovia, sou eu que tracei meu destino, né? Eu tenho simplesmente que passar por aquele caminho que é o caminho que vai me levar ao meu destino. Essa escolha minha na internet é quando eu vou acessar algum conteúdo na internet, essa escolha minha, né? Os conteúdos mais acessados, né, os lugares que a gente acessa mais uma rodovia, os lugares que a gente vai mais, é claro que eu tenho que ter infraestrutura melhor para atender, porque eu tenho o maior número de pessoas frequentando aquele lugar, tem que dar mais acessibilidade a essas pessoas, né? Vamos pensar que numa época de declaração de imposto de renda, o site da Receita tem que estar funcionando perfeitamente, porque é um grande número de pessoas que vão acessar lá. E como é que ficam os outros, que têm menos importância? Pela fluidez de pessoas que é menor, né? O acesso de pessoas é menor. Eu tenho que dar a mesma condição? Isso tem que ser regulamentado, tem que ser claro. Eu posso controlar os conteúdos dessa forma? Claro que posso. Então, as grandes empresas, as grandes estruturas vão ter mais benefícios? Com certeza vão ter mais benefícios. Mas isso é uma questão de mercado. As questões de mercado na internet são o que direcionam a própria internet. A internet é um empreendimento fantástico. Não é à toa que o e-commerce cresce. Quer dizer, eu tenho um ambiente, é vital, necessário, mas ele gera renda, gera recurso, ele é um empreendimento como qualquer outro. E o empreendimento tem uma lógica simples, demanda. Eu tenho uma necessidade cada vez maior de uso desses produtos. Então nós temos um lugar difícil de você ver. Qual vai ser o direito, a obrigação do provedor? O provedor vai dar acesso aos conteúdos que as pessoas querem. E esses conteúdos quem direciona são as pessoas. E quando as pessoas direcionam esses conteúdos, elas vão gerar uma demanda. Ao gerarem essa demanda, o provedor vai acionar as necessidades fundamentais para dar acesso mais fácil a essas demandas, dar canais que possam chegar aos produtos que as pessoas querem. Ah, mas isso é manipulação. O que não é manipulação? Ah, mas tem que ser igual para todos. E se o todo não é igual? E se eu tenho determinados sites que são mais acessados do que outro, determinados conteúdos que são mais interessantes do que outro? Veja, a gente cai de novo no bendito dedinho que clica no Enter, né? Que vai lá e clicar onde ele quer. É esse ser humano que vai dar todas essas medidas, né, do marco regulatório da internet, né, esse marco de regulagem das relações na rede, um sentido bom ou ruim. No dia a dia a mesma coisa, né? As leis estão para todos. A intenção de quem está vivendo na sociedade faz a lei ser válida ou não, faz a lei ser exercida com mais rigor ou não. E veja, nós estamos falando de um mundo virtual. Um mundo virtual que não tem fronteiras muito claras, que tem alguns equipamentos e condições de manipulação que são difíceis de acessar. Daquilo que a gente falou de um contrato, que você chega lá no final, você não lê nada daquilo, corre lá para fala aceito e pronto. Nem o código de trânsito a gente conhece, mas dirigir todo mundo quer. E você imaginar que boa parte dos motoristas que passaram por testes em autoescolas deveriam conhecer o código de trânsito, não conhecem, 80% deles não sabem o que é a legislação de trânsito. Então imagina o Código Civil, um código para regular a internet, um marco civil para a internet. É impossível, né? Todo mundo pilota o seu computador. E cada vez mais as idades mais jovens pilotam mais com mais tempo. O tempo do brasileiro na internet, de permanência, do ano para cá, aumentou 30%. E deve aumentar muito mais ainda. Porque a gente faz muita coisa na rede. A gente fala de inclusão digital, a gente tem que incluir todo mundo na internet para ter acesso à informação. É difícil. Estabelecer direitos e deveres nesse mundo é uma missão quase impossível.